Olá, pessoal do curso Técnico em Qualidade. Esta é uma videoaula da disciplina Ética, Cidadania e Responsabilidade Socioambiental. O tema da nossa aula de hoje são as relações étnico-raciais. A programação da nossa aula vai tratar sobre um breve panorama socioeconômico da população negra no Brasil, entender a diferença de igualdade e equidade, entender a diferença entre reservas de vagas e cotas nas universidades e entender o que são as ações afirmativas. Em relação ao panorama, nós temos que os negros no Brasil vieram de forma escravizada. No total, entre os séculos XVI e XVIII, nós tivemos cerca de 4 milhões de pessoas que foram trazidas para o Brasil para serem escravizadas principalmente nas lavouras de café e na produção de cana-de-açúcar. O negro era a principal população economicamente ativa e que substituiu a população indígena nas lavouras. Por conta de uma contrariedade da Igreja Católica que proibiu que os indígenas brasileiros fossem escravizados, os portugueses começaram então a trazer os negros da África para o Brasil, porque eles representavam uma mão de obra qualificada e tinham uma lucratividade muito grande no tráfico negreiro. Esta história foi marcada, portanto, por revoltas e conflitos que foram, e fruto desses conflitos e revoltas, nós tivemos a criação de várias comunidades quilombolas no país que simbolizavam a resistência dos negros escravizados no nosso país. A libertação dos negros ela foi um processo que foi acontecendo aos poucos. Em 1850, a gente teve a Lei Eusébio de Queiroz, que foi instituída por uma pressão da Inglaterra e proibia o tráfico negreiro. Mas os negros foram oficialmente libertados somente no ano de 1888, com a promulgação da Lei Áurea. A população negra no Brasil, no ano de 1890, era cerca de 56% da população brasileira. No final do século XIX, nós tivemos uma grande imigração europeia para trabalhar nas lavouras de café no Brasil. O Brasil recebeu cerca de 3 milhões e 800 mil imigrantes. Esta imigração do povo europeu, que tem uma característica de ser um povo branco, fez com que a gente tivesse uma diminuição dos negros na sociedade brasileira. Em 1940, os negros representavam cerca de 36% da população brasileira. O processo de libertação desses negros, ele foi muito complexo. Os negros libertos não tinham educação nem apoio para sobreviver longe das casas de fazenda dos seus antigos senhores. Dos 800 mil escravos que foram libertados pela Lei Áurea, menos de 1% era alfabetizado. O negro buscava então as zonas rurais, os quilombos para poder sobreviver da lavoura, e procurou também sobreviver nas zonas periféricas das cidades. Trazendo para dados mais atuais, o censo de 2010 vai estimar que a população negra no Brasil é cerca de 50,6%, os brancos 48,4% e a população indígena apenas 0,9%. O censo considera os critérios do IBGE como população negra as pessoas que se autodeclaram pardas ou pretas durante o recenseamento. Dos 516 anos de história do Brasil, 338 anos, ou seja, 65,5% do total da história do Brasil, foram vividos oficialmente sob a égide da escravidão negra, de 1550 até 1888. Esse quadro de desigualdades, em particular a racial, na atualidade, ele vai mostrar que a população negra representa cerca de 70,8% dos extremamente mais pobres. Ou seja, da população inteira brasileira considerada socialmente na extrema pobreza, 70,8% é composto por população negra. No mercado de trabalho, observa-se também uma diferença de remuneração.
Considerando a população economicamente ativa, em 2013, a população branca possuía um rendimento médio 54,2% superior à população economicamente ativa preta e parda, ou seja, da população negra, segundo o IBGE. Em relação à questão da educação, os analfabetos. Os dados deste quadro vão mostrar que são indicadores do IBGE do ano de 2009, que dos analfabetos funcionais de 15 anos ou mais, de 15 anos ou mais de idade, por cor, vão mostrar que a população preta e parda, ou seja, a população negra, representa 67,8% de analfabetos, enquanto a população branca representa 31%, amarelos e indígenas apenas 1,2%. Embora o analfabetismo entre os negros tenha caído nos últimos 20 anos, ele ainda é mais alto que entre os brancos. Verificamos por esse gráfico que no ano de 1991, a taxa de analfabetismo entre negros e brancos era de 31,5% para 11,9%. No ano de 2010, há uma queda do analfabetismo, mas a gente ainda pode perceber que 14,4% da população ainda analfabeta era negra, enquanto 5,9% apenas eram brancos. A análise dos dados do IBGE vai mostrar também que aumentou de 27% para 51% a frequência de estudantes entre 18 e 24 anos no ensino superior. De acordo com o IBGE, o percentual de negros no ensino superior passou de 10,2% no ano de 2001 para 35,8% em 2011. No entanto, este aumento na frequência entre jovens pardos ou pretos não foi suficiente para alcançar a mesma proporção apresentada pelos jovens brancos 10 anos antes, que era de 39,6% e passou a 65,7% do total. Este quadro aqui vai nos mostrar, portanto, a distribuição dos estudantes na idade jovem de 18 a 24 anos, por nível médio de ensino frequentado segundo a cor no Brasil. Podemos verificar, portanto, que, mesmo que tenha aumentado o número de jovens negros na universidade, como houve uma universalização do acesso, os jovens brancos tiveram um maior acesso do que os jovens negros ainda. No ano de 2011, para o curso superior, por exemplo, nós temos então aqui 65,7% de jovens brancos contra 35,8% de jovens negros nas universidades com acesso ao ensino superior. Portanto, todos esses dados vão trazer para a gente um questionamento. 51% da população do Brasil é negra, mas a outra metade ela tem o dobro de oportunidades. Isso tem que mudar. E como mudar? Como podemos mudar essa situação de desigualdade? Uma das formas é por meio de legislação que garante direitos à população negra. A legislação brasileira ela tem algumas especificidades em relação às questões da população negra. A Constituição da República Federativa do Brasil, do ano de 1988, no seu artigo 5º, vai estabelecer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos seguintes termos. E aí, nós temos aqui no inciso 42, a prática do racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Portanto, a Constituição brasileira versa sobre a questão do racismo, tornando este um crime inafiançável e imprescritível. A Lei 7.716, de 1989, vai definir os crimes resultantes do preconceito de raça ou de cor, que são estipulados, então, pelo artigo 5º da Constituição. A Lei 12.288, do ano de 2010, vai instituir o Estatuto da Igualdade Racial, alterando
várias outras leis e aprimorando a questão da garantia de direitos para a população negra no país. A Lei 12.990 de 2014 prevê uma reserva aos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos em empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. E a Lei 2.711 de 2012 dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Essa lei dispõe sobre a reserva de vagas, popularmente conhecida no Brasil como Lei de Cotas, ou Lei das Cotas. Entretanto, nós não temos aí na questão da legislação uma lei que defina cotas para a população negra. Qual é a diferença? O que é reserva de vagas e o que são cotas nas universidades? A reserva de vagas é um critério que beneficia um grupo específico de candidatos na seleção aos cursos oferecidos pela universidade. No caso, pretos, pardos e indígenas, a população negra mais os indígenas. No sistema de reserva de vagas, quando não há candidatos para o preenchimento da vaga reservada, ela é preenchida por outro candidato de ampla concorrência, ou seja, o estudante que concorre sem nenhum benefício. E o que seria a cota? A cota também é um critério que beneficia um grupo específico de candidatos na seleção aos cursos oferecidos pela universidade. Porém, quando não há candidatos para o preenchimento da vaga, ela é extinta e não vai para nenhum outro candidato. Portanto, o que se propõe na legislação brasileira é a reserva de vagas, ou seja, uma preferência inicial de um percentual de estudantes que vão ter acesso à universidade pública. Como é que acontece essa reserva de vagas no SISU? Nós temos aqui um quadro explicativo. No primeiro quadrante aqui, quantidade de vagas no curso. Quando nós pegamos aqui o total de vagas no curso, 50% destas vagas totais de cada curso vão ser destinadas a alunos de escola pública e 50% é destinado para demais vagas, estudantes que podem ser provenientes tanto de escola pública quanto de escola privada. Dentre esses estudantes de escola pública, dos 50% destinados a eles, 50% vão ser para estudantes que comprovem uma renda menor ou igual a 1,5 salário mínimo per capita. As outras 50% das vagas dos alunos da escola pública irão para estudantes que apresentem uma renda maior que 1,5 salário mínimo. Dentro deste quadrante aqui da renda mínima de 50 com renda per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimos, nós vamos ter um percentual mínimo estipulado pelo IBGE por estado, que irá para pretos, pardos e indígenas e o restante para demais vagas. E ainda, os estudantes com a renda maior que 1,5 salário mínimo per capita vão ter também um percentual mínimo destinado para pretos, pardos e indígenas e as demais vagas irão para os demais estudantes. Qual é esse percentual mínimo determinado pelo IBGE que seria para pretos, pardos e indígenas? É o percentual mínimo de média de número de pessoas que estão se autodeclarando pretas, pardas ou indígenas por estado. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tem 33% de pessoas que se declaram pretos, pardos e indígenas. Neste sentido, 50% o percentual dentro do quadrante de renda menor que 1,5 salário mínimo per capita, 33% são para pretos, pardos e indígenas e o restante das vagas, os 77%, para as demais vagas. E assim, para cada estado, é feita a reserva de vagas no SISU. Muito bem, feita essa especificação, e demonstrando para vocês o que é cota, então o que a gente tem no Brasil no SISU não é cota, porque se um negro, um pardo ou um indígena, ele não ocupa esta vaga,
né, que é destinada a essa população, esta vaga é preenchida para as demais pessoas concorrentes para aquela vaga. Vamos agora ver qual é a finalidade do Estatuto da Igualdade Racial. A finalidade do Estatuto da Igualdade Racial é garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Dentre as definições que são especificadas no Estatuto da Igualdade Racial, o inciso 6º vai nos dar uma definição muito importante. É a definição sobre ações afirmativas. O que são as ações afirmativas? Ações afirmativas são programas e medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Esta definição de ações afirmativas vão tipificar em lei as relações de equidade na nossa sociedade. E qual é a diferença entre igualdade e equidade? Porque essas relações, elas não são relações de igualdade. Porque igualdade significa um tratamento igual para todos. Vejamos aqui nesta figura um exemplo de igualdade. 3 meninos que querem ver um jogo de futebol e eles vão ter um tratamento igual. Eles têm um muro à sua frente e este muro ele impede com que 2 dos meninos eles consigam ver o jogo. Se eu der um banquinho de tamanho igual para todos, que é uma relação de igualdade, o maior consegue ver, o segundo, por conta do banquinho, né? O segundo maior também consegue ver, mas o menino menor, que ele tem um banquinho igual, né, aos outros dois, mesmo com um banco igual, ele não consegue acessar o jogo, porque ele é muito pequeno. E uma relação de equidade, o que seria? A relação de equidade vai estabelecer tratamento diferente para diferentes na busca de combater as desigualdades. No exemplo ainda dos meninos e o muro, o menino maior, ele consegue ver o jogo sem nenhum banquinho. O menino segundo maior, ele consegue ver o jogo com apenas um banquinho. Mas o menino menor de todos, ele precisa de 2 banquinhos para que ele consiga ver o jogo. Se eu tiver uma relação de equidade, o primeiro não precisa de banquinho, o segundo apenas um banquinho e o terceiro precisa de 2 banquinhos. Nesse sentido, os 3 conseguem ter acesso, conseguem ter oportunidade de visualizar o jogo. Este é um exemplo para que a gente possa ver a relação, né, a diferença entre igualdade, um tratamento igual para todos, e equidade, que é um tratamento diferente para diferentes na busca de combater as desigualdades. Aqui a gente termina a nossa aula de hoje, a nossa videoaula. Aqui, logo abaixo do post dessa videoaula, nós temos um exercício para que cada um dos estudantes consiga acessar e se autoavaliar em como é que foram os conceitos, se vocês estão ou não dominando os conceitos tratados nessa videoaula. Eu agradeço muito a paciência de vocês e a atenção de vocês. Muito obrigada, né, pela atenção e desejo a todos um bom estudo. Estou à disposição para que possamos tirar dúvidas pessoalmente. Bom estudo, pessoal!